Vamos dar início a mais uma videoaula, nossa terceira videoaula de Geografia no segundo ano. Na aula passada nós falamos sobre as fontes de energia, iniciamos esse assunto. Hoje nós vamos dar continuidade e para iniciar vamos falar sobre o petróleo. O petróleo é a fonte de energia mais utilizada hoje, infelizmente. Digo infelizmente porque ela é uma fonte de energia altamente poluidora. E também temos que lembrar que ela é finita, ela tem um prazo de validade. As reservas de petróleo se estima que vão durar entre 30 e 40 anos se nós permanecermos utilizando da maneira que a humanidade utiliza e explora essa fonte hoje. Como é que o petróleo surge? Qual a origem dele? O petróleo ele vai se formar, ele vai ter seu berço, sua origem há milhões de anos atrás, ainda na época dos dinossauros. O petróleo ele só se forma em regiões oceânicas. Então você tinha animais aquáticos, seres vivos aquáticos que ao morrer iriam se depositando no fundo do oceano. Sejam plantas aquáticas ou animais aquáticos, esse material orgânico se depositou no fundo do oceano. Camadas e camadas de terra, de sedimento vão sendo depositados sobre, formando uma espécie de bolsão subterrâneo, onde esses cadáveres, vamos dizer assim, esses restos de animais orgânicos vão sendo decompostos ao longo de milhões de anos, se transformando num óleo viscoso, que é o petróleo. Então, número 1, o petróleo só tem sua origem onde antes existia oceano. Número 2, é a decomposição de seres aquáticos, animais vivos que ali habitavam, morreram e se depositaram no fundo do oceano. Então levou milhões de anos para esse material se formar. Então a sua formação está ligada a isso. Por isso que eu digo a vocês que é finito. Se a gente continua explorando, não encontramos uma nova fonte melhor, mais eficiente, mais barata e menos poluente, ela em algum momento se esgota. Se calcula de 30 a 40 anos com as reservas que nós sabemos que existem hoje. Vamos para um vídeo para entender melhor essa origem do petróleo. Você já deve ter ouvido falar que o petróleo é usado para produzir alguns dos combustíveis dos nossos meios de transporte. Mas não é só isso. O petróleo está no asfalto que você pisa, na sola do tênis, na maquiagem das mulheres, na camisa do seu time, nas sacolas plásticas, nos brinquedos e, acredite, até no chiclete. Nós usamos tanto petróleo que hoje é difícil pensar na vida sem ele. Mas você sabe de onde vem o petróleo? Existem muitas teorias, e uma das mais aceitas diz que o petróleo surgiu de restos de animais e vegetais depositados no fundo de lagos e mares. Desde o tempo dos dinossauros, por milhares e milhares e milhares de anos, terremotos e vulcões soterraram esses fósseis, que foram se transformando até virar petróleo. Esse líquido preto e espesso ficou guardado em camadas, umas mais rasas, outras mais profundas, em terra firme ou debaixo do mar. E só uns 4.000 anos antes de Cristo, os homens passaram a usar o petróleo que ficava mais perto da superfície para acender fogueiras e tochas, pavimentar estradas, vedar barcos. Demorou muito tempo para que o petróleo fosse usado em grande escala pela humanidade. E isso só foi possível com a perfuração dos primeiros poços de petróleo nos Estados Unidos em 1859. De lá para cá, as tecnologias para extração foram melhorando, com brocas potentes que ficam em torres de perfuração altíssimas. Como uma furadeira gigante, essas brocas ajudam a retirar o petróleo bruto das profundezas do solo. Parece difícil, e é mesmo. E o trabalho não para por aí. Ainda é preciso bombear o petróleo para fora da terra, uma fase delicada que pode causar vazamento no meio ambiente, afetando os animais, as plantas e o homem. Depois, o petróleo extraído é transportado por caminhões, barcos e tubulações chamadas de oleodutos. Ele chega às refinarias e lá pode ser transformado em diversos produtos. Gasolina, que serve de combustível para a maior parte dos automóveis do mundo. Óleo diesel, querosene, quer mais? Entre outros ingredientes, o chiclete é feito com borracha sintética e parafina, que também são derivadas do petróleo, mas essa é só uma parte da história.
Você já imaginou para onde vão os produtos que consumimos e que também vêm do petróleo? O petróleo que vira combustível acaba no ar sob forma de gases que poluem o meio ambiente e causam o aquecimento do planeta. É bom lembrar que com o petróleo também se produz plástico, que faz parte de um monte de produtos que consumimos quase todo dia. E com o plástico é preciso tomar cuidado na hora de descartar, pois os produtos feitos a partir dele lotam os depósitos de lixo, entopem bueiros ou se transformam em pedaços minúsculos que se misturam com a natureza. Por isso, o plástico precisa ir para a reciclagem, para que não seja necessário gastar mais petróleo para fazer mais plástico. Tem mais, o petróleo é um recurso não renovável, ou seja, um dia vai acabar. A boa notícia é que algumas atitudes simples podem reduzir bastante o consumo de petróleo, que pode ser reservado para fazer produtos úteis que duram mais tempo, ao invés de ser usado como combustível. Como ele está em quase tudo que se compra, procure usar o que você tem e até não dá mais para usar. Se você vai de carro para a escola, que tal oferecer uma carona para um colega? Em vez de comprar, pense em trocar brinquedos e até roupas que você não usa mais por coisas que você quer e precisa. Assim, você consome menos petróleo e preserva para produtos importantes hoje e no futuro. E isso é consumo consciente. É o consumo que procura não desperdiçar e busca ter, sempre que possível, consequências positivas para cada um e para todos nós. E sabe como você pode entrar nessa e construir um futuro melhor? Conte essa ideia para os seus amigos. Ajude a trazer mais gente para a turma dos consumidores conscientes. Com relação à extração desse petróleo, como é que se dá? Existem duas maneiras de você explorar o petróleo. O petróleo que se encontra hoje em solo, em superfície, né? Ou seja, não está abaixo da água. Antes era um oceano, hoje não é mais, então você vai explorar através de bombas que extrai esse petróleo. E existe a maneira mais difícil, que é o petróleo que ainda encontra-se no subsolo abaixo do oceano. Então aí você precisa construir navios, embarcações específicas para perfurar esse solo e chegar no petróleo, ou estações que vão também fazer essa extração do petróleo. São vários tipos, vocês podem observar essas figuras aí que apresentam, né? Então existe primeiramente a detecção desse petróleo. São embarcações específicas que utilizam equipamentos modernos baseados no sonar, parecido com o sonar dos submarinos, que vai detectar os bolsões onde o petróleo se encontra. Depois eles vão fazer uma análise, um estudo profundo, até ter certeza que é uma área explorável. E aí vai ser perfurado e através de grandes mangueiras vai ser retirado esse petróleo. Esse petróleo aí é transportado, levado para o território. Vamos ver mais um videozinho para deixar essa questão da exploração mais evidente. O petróleo é a principal fonte de energia do mundo moderno. Está presente numa série de produtos que usamos cotidianamente. Por isso, trabalhamos dia a dia para ampliar a nossa capacidade de produção. Agora, como o petróleo dá origem aos muitos produtos que usamos? O petróleo é um óleo de origem fóssil que leva milhões de anos para ser formado nas rochas sedimentares, em áreas marítimas e terrestres. No Brasil, a maior parte das reservas encontra-se nos campos marítimos, em águas profundas e ultraprofundas. Atuar nessas áreas exige muito estudo, tecnologia e investimento. E foi justamente esta combinação de fatores que nos permitiu descobrir e transformar o pré-sal em realidade. A descoberta de novas reservas envolve uma série de pesquisas para localizar as bacias promissoras e analisar os melhores pontos para perfurá-las. Em seguida, são feitas as perfurações exploratórias, que permitem comprovar se há ou não hidrocarbonetos no subsolo. Quando é comprovada a viabilidade comercial da descoberta, passamos ao desenvolvimento da produção. Esta é a etapa onde projetamos e construímos as instalações necessárias. O petróleo é extraído dos poços produtores, juntamente com água e gás. As plataformas extraem e separam os fluidos. O petróleo é, então, transportado até terminais no litoral brasileiro e de lá segue para uma das refinarias. Nas refinarias, o petróleo é transformado em diversos derivados, como diesel, gasolina,
óleo combustível, gás liquefeito de petróleo, querosene de aviação e nafta. O petróleo também está presente em fertilizantes, plásticos, tintas, borrachas, entre outros produtos. A importância do petróleo na vida de todos nós é o que nos desafia a sempre expandir nossos limites. Falando agora sobre o processo de refinação, ou seja, de transformação. O petróleo, quando ele é extraído de forma bruta, ele não tem uso, ele não é aplicável para a nossa sociedade, ele precisa passar por uma transformação. Então esse petróleo é levado para as refinarias e lá ele é refinado, ele é transformado em uma série de produtos. Nós temos a gasolina, o querosene, o óleo diesel, óleo lubrificante, resíduos. Então o petróleo, ele praticamente não há desperdício, ele é quase que 100% utilizável. Nós temos, além desses combustíveis, ainda ele é bastante utilizado em cosméticos, né? Se você é mulher e usa aí uma maquiagem, de repente é um derivado do petróleo. Em borrachas sintéticas, em remédios, em corantes, produtos de limpeza, tecidos, plásticos, é uma infinidade de produtos que derivam do petróleo, né? Não apenas para combustível. Combustível é o que mais agride o planeta, devido à fumaça, à poluição que é gerada pela queima do petróleo. Com relação à produção e o consumo desse petróleo, estima-se que as reservas mundiais de petróleo vão durar cerca de 40 anos, como eu disse a vocês. Aqui nessa tabela nós temos os maiores produtores de petróleo, ou seja, os países que mais produzem petróleo. Isso numa estimativa que vem desde 2013 até o ano 2020. O maior produtor de petróleo do mundo é a Arábia Saudita, um país pobre, mas que tem uma grande reserva de petróleo lá no Oriente Médio. Nós temos em segundo lugar, pau a pau, chegando muito próximo da Arábia Saudita, os Estados Unidos, vindo em seguida a Rússia, o Iraque, o Canadá, Brasil e assim sucessivamente. Vamos continuar. Aqui nós temos nesse slide os maiores consumidores. A gente viu no anterior os maiores produtores. Aqui a gente vê os países que mais consomem petróleo. E aí fica muito evidente. Os Estados Unidos é disparado os maiores consumidores do planeta, né? Estados Unidos, observem aí, eles são responsáveis por 20,5% do consumo de petróleo mundial. O segundo colocado, que é a China, possui apenas 7,2%, é menos da metade. E olhe que a China possui a maior população do planeta, é um país com muito mais gente. Então imaginaria-se que eles seriam os maiores consumidores, mas não, é os Estados Unidos. Como sendo o país mais capitalista, o país que mais gasta dinheiro, que mais tem riqueza, é o país que mais consome petróleo, ou seja, é o maior vilão da poluição do planeta. E aí segue a lista. Observem aí, analisem, né? O Brasil aparece em 8º lugar, com apenas 2,1% do consumo de petróleo do planeta. O petróleo é tão cobiçado, é tão disputado que virou uma questão política. Então nós podemos falar da geopolítica do petróleo. Existe uma ambição, um desejo muito grande entre os empresários, principalmente dos Estados Unidos, isso é visível pelo alto consumo americano do petróleo, em buscar cada vez mais o petróleo, a fim de gerar mais riqueza, mais lucro. Então a exploração é intensa, você surge em vários pontos da história, guerras, conflitos que são são motivados pelo petróleo. Então o Oriente Médio, como sendo das regiões do planeta que mais possui petróleo, acaba se tornando um foco de interesse. Várias vezes os Estados Unidos invadiu o país no Oriente Médio, provocou guerras no Oriente Médio interessado no petróleo daquela região. O caso do Iraque é um exemplo, onde os Estados Unidos acabou invadindo o Iraque sem motivos aparentes para destruir, derrubar o governo, na época Saddam Hussein, e tomar
aquele país as suas reservas de petróleo. Então, tudo motivado pela questão do petróleo, a necessidade de mais petróleo, gerando assim essa geopolítica do petróleo. Outro importante elemento na energia é o carvão mineral. O carvão mineral é a segunda fonte energética mais utilizada hoje no mundo, perdendo apenas para o petróleo. Mais uma vez eu digo para vocês, infelizmente, porque o carvão mineral também é altamente poluidor. Como é que se dá a formação do carvão mineral? Há milhões de anos atrás, também no período dos dinossauros, você tinha várias florestas e as árvores daquelas florestas em algum momento iriam cair, né? É evidentemente óbvio. Esses troncos dessas árvores, milhares e milhares, vão sendo cobertos por sedimentos, ou seja, partículas de areia. Vai se formar várias camadas de terra sobre esse material, esses troncos. Ao longo de milhões de anos, esse material vai entrando em decomposição, se solidifica e acaba virando um mineral. Um dia, milhões de anos atrás, eram árvores. E hoje são minerais que estão abaixo do solo. Então o ser humano vai ali, escava, encontra, descobre aquela mina de carvão e extrai aquele carvão. Como nós utilizamos ele? Queimando. Esse carvão mineral ele tem um potencial energético muito mais alto que o carvão que nós utilizamos em casa para fazer o nosso churrasco, que é o carvão vegetal. Esse carvão mineral ele produz um calor muito mais intenso, então ele é bastante utilizado em usinas termoelétricas para gerar um calor intenso e produzir eletricidade. Ele é muito utilizado em siderúrgicas para provocar um calor muito grande, derretendo os metais para produzir seus produtos a serem vendidos, né? O carvão mineral ele pode ser de 4 tipos: turfa, lignito, rulha e antracito. Esses tipos vão indicar o potencial energético do carvão. Observem aqui essas imagens, são os 4 tipos de carvão. O turfa é o mais fraco, o que tem menos potencial energético. Vocês podem ver aí que ele é quase um farelo, ele se desmancha. Então esse aqui quase não tem valor comercial. O rulha já tem mais potencial energético, mas ele também não é muito valorizado. Lignito é o meio termo, já vai ter um bom potencial energético, mas não é o melhor. E por fim o antracito, você pode observar que ele tem muito mais concentração, ele chega a ser quase brilhante. Esse é o mais buscado, é o mais caro, é o que tem maior potencial energético. Então os tipos de carvão: turfa, rulha, lignito e antracito. O que muda entre eles, potencial energético. Aqui nós temos as reservas mundiais de carvão mineral no ano de 2007, né? Evidentemente que já está um pouco desatualizado, eu não consegui encontrar do ano de 2020 e 2021. Aqui vocês têm aí, quanto mais escuro, o verde mais escuro, maior o potencial, maior as reservas de carvão mineral, né? São os países que mais produzem, Estados Unidos, Rússia, China, são os países que mais possuem carvão. Quanto mais para o branco, menos carvão esses países exploram, possuem. Vamos falar agora sobre o gás natural. O gás natural é outra fonte energética muito importante. Sua origem também é fóssil, é parecida com a dos outros. Inclusive, o gás natural ele está conectado com o petróleo, né? Ele é buscado, ele é encontrado em conjunto com o petróleo ou vem direto do processo de transformação do petróleo. É a terceira fonte de energia mais utilizada no mundo. Aqui nessa tabelinha nós temos aí os países que mais produzem o gás natural. Rússia, em primeiro lugar, né? Vindo aí Estados Unidos, Canadá e a sequência dos outros países. Vamos ver mais um videozinho que vai falar sobre essa produção e exploração do gás natural. O gás natural está presente no nosso cotidiano de diferentes maneiras. Ele é utilizado como combustível em veículos, casas, lojas e indústrias.
Também é usado na geração de energia das termoelétricas e serve de matéria-prima para a produção de fertilizantes. Em todo o mundo vem crescendo o consumo dessa importante fonte de energia, que tem como uma de suas vantagens a baixa emissão de resíduos poluentes. Mas até chegar ao seu destino final, o gás percorre uma longa jornada, que envolve muita pesquisa e investimento. O gás natural sempre chega ao consumidor final na forma gasosa. Ele é diferente do gás liquefeito de petróleo, GLP, mais conhecido como gás de cozinha, que é distribuído em botijões. O GLP é obtido a partir do refino do próprio gás natural ou do petróleo. O gás natural é um combustível fóssil presente nos reservatórios de petróleo. Ele pode estar dissolvido ou não em óleo e é encontrado em campos terrestres ou marítimos. Em muitos casos, a produção de gás natural está vinculada à produção de petróleo. Para iniciar a produção de óleo e gás, são necessárias uma série de etapas. Por exemplo, estudos para localizar campos promissores, perfurações, avaliação da descoberta e instalação das estruturas de produção. No mar, as plataformas extraem e separam o gás natural. O gás pode ser reinjetado no poço para aumentar a quantidade de óleo produzido. Também pode ser utilizado para a geração de energia na plataforma, mas a maior parte segue para as unidades de processamento. Nas unidades, o gás é convertido em matérias-primas para diferentes tipos de indústria e é tratado para ser comercializado. Além da produção nacional, também recebemos o gás da Bolívia por meio de gasodutos e o gás natural liquefeito, importado de outros países por meio de navios especiais. Ao ser submetido a uma temperatura de menos 162 graus Celsius, o gás natural se torna líquido, o que diminui seu volume em 600 vezes. Ao chegar ao Brasil em navios, o gás é regaseificado em nossos terminais. O gás natural processado em nossas unidades e importado de outros países é transportado até as distribuidoras locais. A distribuidora fornece o gás para sua rede de distribuição, que inclui comércio, casas, indústrias, postos e termoelétricas. É dessa forma que o cliente final recebe o gás natural residencial, o gás natural veicular e o gás natural industrial. Da pesquisa à distribuição, nós participamos de todas as etapas, sempre pensando em levar o melhor produto. Vamos agora para a nossa terceira atividade de geografia. Não esqueçam de copiar o cabeçalho, colocar o nome de vocês e a turma. Questão número 1, explique a formação do petróleo. Questão 2, quais os principais produtos derivados do petróleo. Questão 3, explique a formação do carvão mineral. É isso aí, gente. Bons estudos a todos e até a nossa próxima videoaula.